Tenho duas perguntas. Uma é pessoal, bastante curta, se me o permite. Ambas são do livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. No livro de Ezequiel fala sobre quatro etapas dos querubins que também tinham a mesma cara que as pessoas do povo de Israel e também quando estavam na lei de Moisés. E estou a tentar compreender o que quer dizer, se era porque eram das pessoas de Israel ou o que queria dizer quando fala das diferentes caras, que tinha a cara de homem, a cara de leão, as diferentes caras que fala no versículo 10. Bem, eu vou lhes dar uma breve explicação. Em Ezequiel, o profeta, quando veio a destruição a Jerusalém, que eu não sei quantos já leram, veio o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para destruir e sitiar a cidade de Jerusalém. E logo a destruíram, a incendiaram. Eu não sei se já leram que o templo foi destruído, incendiado, a casa de Deus, e que esse rei Nabucodonosor levou todos os tesouros, todos os metais, o ouro, levou tudo para a Babilônia e a cidade ficou a zero, tudo queimado, tudo destruído e muita morte. E nesse tempo muitas pessoas foram levadas cativas para na Babilônia. Os cativos que foram levados foram pessoas levadas porque Deus quis para lhes guardar a vida. E Deus permitiu que fossem levados prisioneiros para lhes salvar a vida, porque se ficassem em Jerusalém, todos morreriam. Entre essa gente que foi levada para a Babilônia, ia Daniel. Bom, os que leram Daniel e também o profeta Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia. Mas quando Ezequiel estava num sítio por aí, porque eles iam a caminho, porque naquele tempo não havia aviões, iam a caminho, ou pelo mar, ou de camelo, não. Mas se não havia, tinham que caminhar, caminhavam e descansavam e voltavam a caminhar. Então chegaram a um certo lugar junto ao rio Quebar. E quando chegaram todos ali a descansar da viagem, Deus deu revelações a Ezequiel profeta e mostrou-lhe o pecado que tinha cometido Jerusalém e todo Judá, todo o pecado que tinham cometido. Então Deus começou a dar essas revelações a Ezequiel em visão. E diz também que em visão lhe mostrou, e diz no versículo 4, olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se. Esse vento do norte era o rei Nabucodonosor com o seu exército, e Deus mostrou isso a Ezequiel. Então chegou esse vento do norte, diz, tempestuoso, com uma grande nuvem, com um fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante. No meio dessa figura, disse, viu 4 seres viventes. Ele não conseguia decifrar o que eram esses seres, mas diz que eram 4 seres viventes. E diz que a aparência deles era semelhante à de um ser humano, de homem. No entanto, continua a descrevê-los e dizia que cada monstro, cada ser vivente tinha 4 caras e 4 asas. Isso era o que ele via. Ele não entendia, nem Deus lhe explicou o que era. Diz que os pés eram direitos, que a planta dos seus pés era como a planta do pé de um bezerro. E bem, então começa a descrever esses seres viventes. O aspecto das suas caras era a cara de homem, a cara de leão à direita dos 4 e cara de boi à esquerda. E os 4 igualmente. Então esses 4, esses seres viventes que Deus mostrou a Ezequiel, foram os que Deus enviou para destruir Jerusalém. São espíritos muito poderosos, tão poderosos que por isso diz que cada um tinha cara de boi, de tigre, demonstrando o poder e a grandeza desse espírito. Não podemos dizer demônios, mas espíritos. E diz que esses espíritos Deus os mandou e entraram no coração do rei da Babilônia e no seu exército. E por isso eles vieram para atacar, lutar e destruir Jerusalém, porque diz que Jerusalém foi sitiada 2 anos antes do massacre. Digo assim, porque não se diz massacre, bem. Isso tem um nome técnico que me escapa neste momento, mas a cidade foi sitiada durante esses 2 anos
E como não tinham comida, porque não podiam entrar nem sair, morreram de fome. As pessoas morriam de fome e comiam as crianças, comiam-nas. As aves e tudo o que voava e que chegava ali bem, tudo comiam. Diz que até o esterco das aves comiam, porque todos estavam a morrer de fome. Então morriam muitos, e não havia quem os enterrasse, quem os sepultasse. Então diz que houve peste. Então uns morriam de fome e outros da peste, e todos ali sitiados. E depois veio o exército e arrasou e matou todos os que ficaram nos arredores. E incendiaram o templo do Senhor, que foi o que Salomão construiu. E incendiaram toda a cidade, o palácio e tudo isso. Então levaram alguns, os prisioneiros, levaram-nos para a Babilônia, um rei e a sua família. E também muitos dos príncipes foram levados. E entre esses estava Daniel com os seus amigos, e estava Ezequiel. Então Deus não quis que Ezequiel continuasse para a Babilônia, mas fez com que ele voltasse novamente para Jerusalém, para que ele profetizasse por lá nos arredores, aos que tinham ficado. Profetizou para que lhes dissesse por que razão Deus tinha castigado toda essa cidade. Então Deus mostra a Ezequiel na visão quem foi o autor dessa matança, desse massacre que houve. E está ele a mostrar-lhe estes seres viventes com essas caras dessas feras. Então isso significa o poder e a força de cada demônio, de cada espírito. E esses espíritos, claro, entraram no rei da Babilônia e no seu exército e por isso atacaram. E aí continua a história a falar desses seres, que é o que Deus lhe mostrava a ele e que foram os autores daquelas pessoas que pereceram ali em Jerusalém, naquela destruição de Jerusalém. Então é a forma como Deus mostra, como diz na Bíblia, que não é com espada, não é o homem, não é a força do homem, é o poder de Deus. É o Espírito de Deus que faz as coisas. Então Deus também enviou esses espíritos tão poderosos para que entrassem no coração desses seres, os pensamentos deste ser humano e agissem. Isso acontece hoje também. Hoje isto acontece. Hoje acontece que entram espíritos poderosos e fortes nos governos, em reis, em presidentes, em governantes, em ministros, no que for. Quando Deus quer castigar, quando Deus quer manifestar-se, Ele permite que espíritos possuam as pessoas, o ser humano. E por isso as pessoas agem dessa forma. Então nós dizemos, ai, o presidente desse país é tão mau, hein? Olhem o presidente daquele país que é tão mau, vejam como se comporta. Tudo isto dizem que esse homem é muito mau, esse presidente, esse rei ou esse governante é muito mau, mas nós não paramos para pensar e ignoramos isto, porque aqui não paramos para aprender a doutrina, onde devemos saber que não é o ser humano que está a agir, mas que está possuído por espíritos. E esses espíritos, Deus os permite para bênção ou para castigo. É isso. Então nós resguardamos-nos de todo esse perigo quando seguimos o Senhor, quando amamos e confiamos em Deus. Então Deus guarda-nos e ajuda-nos, mas são espíritos poderosos que trabalham hoje no mundo. E são esses demônios e ninguém se apercebe. A pessoa acredita que é muito inteligente, que é muito sábia, a pessoa diz que é muito poderosa, não, e acaba por não saber quem é que a está a influenciar, que são espíritos. Que se Deus começasse a mostrar-nos em visões sobre cada pessoa, ficaríamos muito surpreendidos. Estaríamos a escrever livros, a dizer, vejam o que Deus me mostrou aqui. Mas não, isso não vale a pena para Deus. Para o Senhor isso não vale a pena. Ele apenas escreveu aqui. Mostra aqui para que nós, seus filhos, leiamos e aprendamos. E saibamos que estamos neste mundo de pé. E como estamos de pé e perante quem estamos? Vem. E que se formos mal governados, Deus nos vai ajudar. Que se formos bem governados é porque Deus vai abençoar-nos. Pelo contrário, nós dependemos, é de Deus.
Então nós com Deus vamos viver uma situação diferente, porque Deus vai nos guardar sempre, nos vai ajudar e nós aprendemos. Irmãos, leiam a Bíblia. É preciso ler a Bíblia, porque vejamos a maneira como Deus mostra. É com figuras e com representações simbólicas. Então aqui quando Deus deu essas visões a Ezequiel, ele revelou a Ezequiel que essas 4 bestas, esses que parecem como monstros realmente, essas bestas eram as que entraram no rei da Babilônia para fazer todo esse mal e todo esse dano ao povo de Israel, ao povo do Senhor nesse tempo. Então, assim como Deus procedeu nesse tempo, hoje Deus também procede, porque também nos envia anjos para que nos protejam e nos guardem. E o Senhor também envia pessoas ao mundo para castigar ou para abençoar, manda os governantes. Isso é o que o Senhor faz. Por isso nós temos às vezes que respeitar o que se passa nas nações, não julgar, não condenar porque não sabemos. Isso é permitido por Deus. Deus permitiu-o. Se Deus quis que ele fosse nomeado governante, então essa é a vontade de Deus? Para bem ou para mal, sim, Senhor, tu o fizeste. Então nós respeitamos porque nós não sabemos mais do que Deus, nem mais que os outros. É isso. Isso é o que aprendemos. Vejam a maneira como Deus fala. Por isso é que na mitologia, em todas essas idolatrias, fazem figuras com estas caras, fazem figuras com caras com asas, porque como leem na Bíblia, então começam a fazer figuras e aí mostram o Deus de não sei que, o Deus de não sei que mais. Cada um então tem os seus deuses. E todos copiam do que às vezes a Bíblia diz, mas Deus está a ensinar outra coisa. E o mundo então faz as suas figuras e os seus ídolos com estas características físicas, porque lhes pareceu bonito ou lhes pareceu interessante, para enganar as pessoas. Mas bom, nós não nos vamos enganar porque sabemos que tudo isto é espiritual, representativo, simbolicamente.